Quero convidá-los todos a abrir a palavra do Senhor para Lucas, capítulo de número 1, verso 26 a 38. Predito o nascimento de Jesus. Diz assim, meus irmãos: no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade na Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Eu, pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, para que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, pelo teu santo evangelho. Nesta hora, Senhor, nos ajuda a magnificar Jesus Cristo nesse púlpito, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a elevar o nome do nosso Salvador acima de todo nome. E que o Senhor mesmo, por favor, opere, Senhor, segundo a tua graça bendita no nosso coração, à medida que nós ouvimos o teu evangelho, e que essa palavra tenha poder, Senhor Deus, para poder, Senhor, como a tua palavra diz, para nos dar a salvação, e a salvação eterna, e que esta palavra também nos dê santificação, para que vivamos uma vida celestial aqui na terra. Que o Senhor fique conosco nesta manhã, e nos alegre o coração por ouvir as tuas verdades. No nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, como nós vimos no domingo passado à noite, o Senhor Jesus Cristo, ele chegou na plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Gálatas capítulo 4, verso 4. Deus, irmãos, ele preparou todo o ambiente para a chegada do Messias. Está se cumprindo aqui as profecias de Gênesis, capítulo de número 3, verso 15, daquele que viria pisar na cabeça da serpente. Quem é esse que vem pisar na cabeça da serpente? O Filho de Deus, o Messias prometido, o Cristo, e o seu nome será Jesus. Você vai perceber, irmãos, que do Antigo Testamento para o Novo Testamento, há uma lacuna de 400 anos, sem revelação, sem palavra de Deus, sem cântico ao Senhor. Havia um silêncio sepulcral. E agora, irmãos, esse silêncio, ele é rompido pelo anúncio da voz de um anjo que veio a uma jovem judia que morava na cidade de Nazaré, na região norte da Galileia. Esse anjo então vem romper esse silêncio e vem, meus irmãos, dizer que haverá o nascimento
do Messias e o cumprimento da profecia de Deus vai se cumprir na vida dela. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, então, essa predição do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver que esse anjo, ele chega e comunica a essa jovem, você vai encontrar isso do verso 26 até o verso de número 28, e do verso de número 29, você vai ver a reação de Maria. Você vai ver que essa menina, essa moça, ela vai se perturbar na sua alma com esta revelação, com este romper desse silêncio. Ela vai ouvir a voz de um anjo. Você já ouviu a voz de um anjo? Bom, se você ouviu a voz de um anjo, possivelmente você não está batendo bem da biela. Mas se você realmente ouvir a voz do anjo, né, você vai se perturbar muito. E foi isso que aconteceu aqui com Maria. Aqui, irmãos, a visitação desse anjo, ela acontece por causa do cumprimento da palavra de Deus. O anjo não aparece a qualquer momento. O anjo de Deus e os enviados de Deus, os mensageiros de Deus, eles só aparecem, irmãos, por causa da história da redenção e porque ela está sendo cumprida na história, no tempo. Então não é normal ouvir a voz de um anjo. E aqui, quando Maria ouviu, você vai ver a reação dela. E a partir, meus irmãos, do verso de número 32, nós vamos ver então a descrição desse menino. Como ele seria. Nós vamos ver aqui o anjo falar partes por partes. Como esse menino viveria, como ele seria, como as pessoas olhariam para ele. E o anjo ele vai descrever isso aqui para que nós possamos entender. Então, o objetivo, irmãos, de Lucas é justamente esse, nos mostrar o cumprimento das profecias. Perceba que possivelmente quem está narrando isso aqui para Lucas é a própria Maria. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que Maria está com os apóstolos. E nós vamos ver, irmãos, que quem narra o livro de Atos é Lucas, o médico. E ele vai dizer aí qual é o objetivo dele. Capítulo 1, meus irmãos, ele vai dizer, no verso de número 1, para quem ele está escrevendo. E ele vai dizer que ele está escrevendo para, irmãos, Teófilo. E ele vai nos revelar aqui o seu objetivo, que é mostrar, irmãos, uma narração coordenada dos fatos que entre eles se realizaram. Então, o objetivo de Lucas, ao escrever aqui para Teófilo e para a igreja, é mostrar, irmãos, como aconteceu ordenadamente a narrativa, irmãos, da vida e do ministério do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Como é que isso aconteceu? E ele está narrando. E nós vamos aqui, irmãos, olhar para esse texto. E nós vamos então ler o texto. Nós vamos interpretar o texto. E nós vamos aplicar esse texto para a nossa vida. Vamos ler então, vamos aqui interpretar. O que está acontecendo aqui? Vamos ler. Em primeiro lugar, então, nós vamos ver aqui, irmãos, o envio do anjo Gabriel. De um anjo. E vai dizer aqui o nome do anjo. Vamos ver aqui. Olha só. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Quem é que foi enviado? Um anjo. Como era o nome do anjo? Gabriel. O nome Gabriel, irmãos, significa homem forte. Homem muito forte de Deus. Gabi, El.
A palavra El é Deus. Então, essa palavra, o nome dele significa homem de Deus, enviado de Deus, mensageiro de Deus. Quem está vindo falar com Maria? É qualquer anjo? Não. É o homem forte de Deus. É o homem que assiste na presença de Deus. Possivelmente, meus irmãos, os dois grandes anjos ou arcanjos que nós vemos trabalhando durante todas as Sagradas Escrituras, irmãos, e que possivelmente substituiu o arcanjo Lúcifer que caiu, foi Gabriel e Miguel. São os dois grandes anjos. Gabriel, meus irmãos, ele é visto lá no livro do profeta Daniel, falando com Daniel, mostrando sobre as coisas do fim, apontando para Cristo e sobre a história da redenção. Gabriel estava lá. Se você ler o profeta Daniel, você vai encontrar falando sobre esse homem de Deus. E nós vamos ver aqui então esse anjo, Gabriel. Esse anjo forte. Quem sabe tenha sido ele e Miguel que tenha ficado com as espadas reluzentes para Adão e Eva não entrarem mais no jardim do Éden, quando foram expulsos. Não se é dito o nome deles. Mas o fato é, meus irmãos, que Gabriel e Miguel são esses dois anjos que são usados por Deus para falar da parte dele e para mostrar o poder de Deus aos homens. E vai dizer aqui Lucas que Maria vai dizer para ele o nome do anjo. Possivelmente ele falou o nome e Maria falou para Lucas qual era o nome desse anjo. E vai dizer aqui então que no 6º mês. Por que no 6º mês? Porque antes, nós vamos ver aqui, se você olhar do verso de número 8, do verso de número 5 até o verso de número 24, nós vamos ver, meus irmãos, Deus, ele abençoando Isabel, mulher de Zacarias. Isabel era parenta de Maria. E nós vamos ver aqui que no 6º mês de que Isabel estava grávida, de quem? João Batista. Ele é o precursor do Cristo. Então percebam que o texto vai começar, verso 26, no 6º mês. Por que no 6º mês aqui? De que 6º mês ele está falando? No 6º mês de gravidez de Isabel, parenta de Maria, foi quando esse anjo Gabriel desceu, veio do céu, da parte de Deus, de forma reluzente, e se apareceu a Maria, e ela se alarmou. E esse anjo ele veio trazer uma mensagem. Qual foi a mensagem, meus irmãos, que esse anjo veio trazer? Ele veio trazer uma mensagem. E a mensagem era que Maria seria a mãe do Filho encarnado de Deus. Ele veio da parte de Deus falar isso para ela. Isso nos mostra, meus irmãos, vejam só a sabedoria de Deus. E vejam só, meus irmãos, que esse plano de Deus, ele é executado no tempo de maneira, irmãos, que não sejamos pegados de surpresa. Deus vai se revelando e ele fala isso para Maria para que ela tenha consciência disso, antes que aconteça. Perceba que Deus aqui na sua sabedoria vai falar ao coração dela. Se prepare. Se prepare. Eu vou te favorecer de você receber o meu filho, a segunda pessoa da Trindade, encarnada. Encarnada. Perceba aqui, meus irmãos, então, em segundo lugar, a reação de Maria. Vamos ler aí? Perceba aí, então, nós vamos ver a reação dela, mas antes veja só a descrição dessa jovem. Olha aí, veja aí por favor o verso de número 27, diz assim: o anjo veio e ele foi para a cidade da Galileia, chamada Nazaré. Esse anjo, meus irmãos, para que nós não percamos aqui o contexto,
O anjo, ele foi para Galileia. A Galileia era ao norte de Israel. Ficava na fronteira com os países, irmãos, gentios. E Nazaré era uma vilazinha, uma vila bem pequenininha, uma colônia, que ficava próximo da cidade grande, que era Cafarnaum, onde Jesus depois vai fazer o seu quartel-general, aonde ele né, via de regra, depois de fazer as suas viagens missionárias, voltava para Cafarnaum. Era como se fosse Salinas, né, Belém, algo assim. Né? Cafarnaum era a cidade maior. E a Nazaré era uma coloniazinha, né, pequena. E nós vamos perceber que Deus, Ele faz, meus irmãos, das coisas humildes. E Ele usa as coisas humildes para mostrar, meus irmãos, que a glória é toda dele. Por que Jesus não nasceu em Jerusalém? Por que Jesus nasceu numa manjedoura? Perceba, irmãos, tudo foi muito humilde. Por que Jesus nasceu em Nazaré? Por que Jesus nasceu na Galileia? Porque Jesus, irmãos, ele nasce humilde e Jesus nasce numa cidade humilde, para que Deus ele mostre a sua glória em tudo isso. Perceba isso aqui. Por isso a Galileia e a Nazaré está registrado aqui. Eu quero que você note isso. O anjo foi para onde? Para Galileia, para Nazaré. A Galileia esquecida. Por que era esquecida? Porque eles estavam, irmãos, fronteiriços a outros países gentios. E muitas vezes esses gentios, irmãos, eles impactavam o costume desses judeus. E por isso eles eram esquecidos, eles eram desprezados. A tal ponto, né, de se levantar o ditado: pode se levantar da Galileia ou de Nazaré, pode sair de Nazaré alguma coisa boa? Pode sair de lá? Esse é o contexto. Percebam que Deus então está nos mostrando. Ele usa as coisas humildes para mostrar a glória dele. E aí, meus irmãos, nós chegamos aqui nesta Virgem, em Maria. E vai dizer aqui então, que o anjo se revelou a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Essa moça, ela era uma moça virgem. Quais são as características de Maria aqui? Em primeiro lugar, irmãos, ela era de Nazaré. De Nazaré já não saía coisa boa alguma. E ela era de lá. Deus escolhe essa jovem humilde, pobre, de lá, de Nazaré. Segundo, essa jovem, ela era virgem. A palavra virgem, irmãos, ela pode ter aqui uma segunda conotação, que é a palavra jovem. Então pode significar virgem ou jovem. Mas nós entendemos, alguns estudiosos preferem dizer que essa moça era jovem. E realmente ela era jovem. Naqueles dias, meus irmãos, uma jovem judia, né, ela era considerada, né, virgem, e era uma moça pronta para o casamento, para ser desposada, e ela possivelmente tinha entre os seus 16, 17 anos. Era uma pessoa jovem. Uma adolescente ainda. Era jovem. Mas o fato aqui é que ela não era somente jovem. Ela também era virgem. Perceba aí que essa palavra se repete no verso de número 27. Olha só aí. Uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Aí Lucas repete, ela era
virgem, chamava-se Maria. Então percebam que ela era jovem, mas ela era virgem. Isso aqui para mostrar que Deus, irmãos, escolheu Maria porque ela não tinha relação com homem algum. E ela vai dizer isso da própria boca. Vamos ver aí, todos juntos? O que diz aí, por favor, meus irmãos? Como Maria vai responder no verso de número 34? Vamos ler todos juntos? Então, disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Então percebam que ela aqui não teve conexão, ela não teve comunhão, né? Essa moça, ela não teve relação aqui com homem algum. Ela vai dizer isso, de própria confissão. Então essa moça, ela era jovem, possivelmente uma moça de 16, 17 anos, uma jovem judia. Mas vai dizer aqui o texto, irmãos, que ela também era desposada. Esse termo desposada era o termo usado para aquele contrato que as famílias faziam para casar seus filhos. Naquela época não tinha namoro como se tem hoje, nos nossos dias, né? Que os nossos filhos saem de casa e já voltam com o namorado, com a namorada. Que é isso? Chegando aqui com essa mucura aqui dentro de casa? Que é isso? Não estou sabendo de nada. E a gente às vezes é pego de surpresa, né? É aí quando vê o macacão já está dentro de casa lá. Né? O gorila. Que é isso? Sai de casa e volta, já vem com gorila? É assim, hoje é assim. Mas naqueles dias não era assim. Naqueles dias, os pais, eles faziam um contrato de casamento. E aí então, a filha ficava prometida até chegar uma certa idade para casar. Perceba aqui, meus irmãos, então, que Maria, ela já estava desposada. O que significa isso? Ela já estava noiva, ela já estava comprometida com José. E o fato, meus irmãos, disso aqui acontecer, é que seria, aí a gente vai entender, que isso aqui era muito estranho. Então percebam que essa moça, ela está nesse período de desposamento, mas ela ainda não casou. Não casou. Por quê? Porque se ela tivesse casado, ela já teria tido relação, ela já teria o coito, já teria, né, não sido mais virgem. Então percebam que o anjo chega num período em que ela está ainda desposada. Entre o noivado e o casamento. Ela é virgem ainda. E aí vocês vão entender, né, que parece que o anjo, ele chega muito cedo para Maria. E chega muito tarde para Isabel. Isabel já estava passando da idade de ter filhos. Mas para Maria parece que ele chega muito cedo. E ela vai perguntar para ele, mas como é que eu vou ter filho se eu não tenho relação com homem algum? E aí o anjo vai explicar para ela que era preciso ser assim. Foi por esse motivo, meus irmãos, que isso aqui seria um escândalo. Por isso que eu disse que o anjo, parece que o anjo chegou muito tarde para Isabel e muito cedo para Maria. Porque começou a crescer a barriga de Maria. E aí José, não querendo infamar ela, o que é infamar aqui? Irmãos, naqueles dias, perante a lei judaica, se uma moça desposada, ela tivesse relações sexuais, ela caía em adultério, e essa moça poderia até ser apedrejada. Então, quando José vê que a barriga de Maria está crescendo, o que ele diz? Sendo justo, opa, vou deixar ela e vou embora. Percebam, irmãos, a justiça desse homem, José, filho de Davi, descendente de Davi, um homem justo. Ele vai dizer, eu não vou infamar ela, porque senão Maria vai ser apedrejada.
apedrejada. José tinha o poder de mandar matar Maria. E se ele fosse ruim, ele tinha mandado apedrejar ela. Então percebam que isso aqui é muito sério. Por isso que parece que o anjo chegou muito cedo. Mas ele não chegou cedo. Ele chegou no momento exato. No 6º mês de Isabel. E antes que Maria se casasse. Porque precisava dela ser virgem. E aí, meus irmãos, o texto continua. E vai dizer aí então que ela era desposada com um certo homem da casa de Davi. Percebam, né, que José era filho, descendente da semente de Davi, porque isso era para se cumprir a escritura. Jesus tinha que nascer da casa de Davi, ele tinha que ser descendente de Judá, e Jesus vai nascer da casa de Davi. E vai dizer aí, meus irmãos, então, o que o anjo fala para ela? Vamos ler aí todos juntos? Qual foi a mensagem do anjo e a reação de Maria? Vamos ver, verso 28, leiamos. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Os católicos, irmãos, eles vão deturpar esta passagem aqui e eles vão dizer que Maria, ela é cheia de graça. Percebam que o anjo vai dizer aqui que Maria achou graça. O que é graça aqui? É a palavra para favor. Então Maria achou favor diante de Deus. Mas os católicos, irmãos, eles vão usar essa passagem aqui e vão dizer que Maria, ela é bendita porque ela é cheia de graça. Ou seja, para os católicos, a Maria já nasceu intrinsecamente cheia de graça. E eles vão dizer que por causa que ela é cheia de graça, ela é, irmãos, uma virgem perpetuamente. E vão pregar então, apregoar a virgindade de Maria. E porque ela é cheia de graça, eles também vão pregar, meus irmãos, que Maria, ela é uma mediadora entre Deus e os homens. E eles vão ensinar as pessoas a orar a Maria para que ela peça ao filho. Porque a mãe tem poder de pedir ao filho, mandar no filho. E porque ela é cheia de graça, eles vão dizer também que ela não morreu, mas que ela ascendeu aos céus. É a ascensão de Maria. E eles vão dizer que ela, cheia de graça, ascendeu aos céus. Percebam, meus irmãos, que isso aqui é totalmente contrário ao que nós lemos aqui. E nem Maria, se você ler o cântico dela, você vai ver que nem ela se achava cheia de graça. Leiam comigo, por favor. Vamos ler aí? Irmãos, todos juntos comigo? Passe uma página, capítulo de número 1. Vejam comigo, por favor. Verso 46. Olha o que Maria vai dizer. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Mas percebam, meus irmãos, que ela vai dizer: Deus considerou a humildade da sua serva. Mas por que ela seria chamada bem-aventurada? Porque ela foi a portadora, o ventre dela foi o ventre que ajudou a nascer o Filho de Deus. Por isso ela seria chamada feliz e muito feliz entre as mulheres, mas não cheia de graça. Ela achou graça da parte de Deus. E então Maria se perturbou. Se perturbou com
O anjo falando com ela, quando disse: alegra-te, muito favorecida. Maria se tremeu todinha, igual vara verde. Que é isso? Se perturbou. E o anjo novamente disse: calma, você achou graça diante de Deus. E vai dizer aí, verso de número 31. O que o anjo disse? Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Em terceiro lugar, irmãos, vejamos aqui a descrição desse menino que vai nascer. Quem era ele? Como seria ele? E o anjo vai dizer: o seu nome será Jesus. Chamarás ele pelo nome de Jesus. Irmãos, o que significa Jesus? A palavra Jesus, irmãos, em grego, Iesús, significa aquele que salva. Jesus é aquele que viria salvar o seu povo. Lá em Mateus, capítulo de número 21, capítulo 1, verso de número 21, nós vamos ver, meus amados irmãos, olhe comigo, por favor, nas palavras de Mateus, o que ele fala sobre o nome de Jesus? Abra comigo. Quem é esse menino? Vamos ler todos juntos? Leiamos. Nós vamos ler até o verso de número 23. Vamos ler? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque... Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer... Percebam, meus irmãos e irmãs, quem é esse menino? Jesus. É esse quem vem salvar o seu povo. É Ele quem vai livrar você da culpa do seu pecado. É Ele quem vai tirar de cima de você o fardo dos pecados. É Ele quem vai, pelo seu sangue, lhe lavar dos seus pecados. Quem é esse? Jesus. Quem é esse menino? Jesus. É Ele quem vai tirar de cima de você a sua condenação e vai dar para você a salvação. Mas o texto continua e vai dizer quem é esse menino. Esse menino, este será grande. Como é que esse menino será? Primeiro, ele vai ser chamado de Jesus. Segundo lugar, vai dizer aqui o texto, ele será grande. Grande aqui, meus irmãos, não é grande em estatura, mas o anjo vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele teria uma personalidade grande. O seu nome teria renome. A sua fama o precederia. Todo mundo ouviria falar sobre o nome deste grande homem. Quem é esse homem? O Filho de Deus. Que Filho de Deus é esse? Ele é grande. Jesus é grande em personalidade, em impacto. O anjo vai dizer, ele será grande na história da humanidade. E ele continua dizendo, como é que esse menino será? Ele será chamado Filho do Altíssimo. Em certa medida, meus irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Mas esse Jesus, ele seria chamado Filho do Altíssimo. Nós somos filhos de Deus, mas ele é filho daquele que é Altíssimo, que é mais alto, que não tem quem possa, irmãos, estar sobre ele e nem sobre o seu filho. Ele é filho do Altíssimo.
E não há homem na terra que seja maior do que Jesus e seja mais alto do que Jesus, porque ele é altíssimo, ele é filho do Altíssimo. E assim como nós puxamos para o nosso Pai, e assim como nós puxamos os traços do nosso Pai, Jesus seria filho do Altíssimo, aquele que seria mais alto, e aquele sobre quem ninguém pode estar mais alto do que ele. Então Jesus é o filho do Altíssimo, e ele é alto, ele é grande, e não tem nenhuma pessoa neste mundo que seja mais alto do que Jesus. Faraó é mais alto do que Jesus? Os imperadores romanos são mais altos do que Jesus? Os presidentes deste mundo são mais altos do que Jesus? Não. Só há um filho do Altíssimo. Quem é este? Jesus. E ele continua. E aí o anjo vai dizer: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Perceba, irmãos e irmãs, que aqui está se cumprindo a profecia. Se você ler, irmãos, lá em em 1 Reis, capítulo de número 7, você vai ver Deus prometendo a Davi que ele daria uma semente para Davi, um descendente para Davi, que reinaria sobre o seu trono perpetuamente. Que reinado é esse de Davi, meus irmãos? Esse reinado de Davi não é o reinado físico, mas é o reinado espiritual. O Senhor Jesus Cristo, ele vai reinar sobre o trono de Davi, que é a igreja. É a igreja que Jesus reina. E o trono de Davi é a igreja de Deus. E vai dizer aqui, meus irmãos, o tempo do reinado do Filho de Deus. Qual é o tempo do reinado dele? Verso de número 33, vamos ler juntos? Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Os reis, eles morrem, e com eles o seu reinado morre. Presidentes passam, faraós passam, imperadores passam, ditadores passam. Mas o Senhor Deus vai dizer que o reinado de Jesus não terá fim. Por quê? Porque ele é o rei que nunca morre. Nunca morre. Por isso o seu reinado nunca terá fim. Meus amados irmãos e irmãs, e vai dizer aí, então, que este é o anúncio do anjo Gabriel para Maria, mostrando, irmãos, o reinado deste menino que foi prometido. Isaías capítulo de número 9, verso 6, nós vamos ver isso. E esse menino estava para nascer, e nasceria dessa moça, dessa jovem. E ela vai dizer, meus irmãos, vamos ler todos juntos, verso de número 38. Vamos ler? Então, disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Qual foi a atitude de Maria? De obediência. E Maria obedeceu. E Maria se submeteu. Aqui acaba o texto. Eu quero concluir, meus irmãos, fazendo algumas aplicações ao nosso coração, para a nossa vida. Eu queria que você levasse isso aqui. Em primeiro lugar, vamos ler todos juntos aqui? Aprendamos com a humildade e o altruísmo de Maria. Eu quero dizer aqui para você, nesta manhã, aprenda. Maria, ao ouvir a palavra do anjo, ela vai dizer: se cumpra na tua serva conforme a tua palavra.
Eu quero dizer para você nesta manhã, meus irmãos, hoje nós estamos ouvindo o Evangelho de Jesus. E mais uma vez nós estamos ouvindo da grandeza desse Rei. E mais uma vez, irmãos, nós estamos sendo admoestados, como Maria, a sermos humildes, a nos submetermos e a dizermos para Deus: Senhor, eu vivi um ano que eu não obedeci a tua palavra como eu deveria. Senhor, eu vivi esse ano de 2019 e eu sei que eu não fui devoto, não fui devota, não me esmerei nas coisas do céu como eu deveria. Eu queria então que você aprendesse com Maria nesta manhã e fizesse uma resolução no seu coração de entrar nesse ano de 2020, fazendo uma resolução com a sua alma. Lembra, e você vai ver isso por todo o Evangelho de Lucas, você vai ver, e Maria guardava isso no seu coração. Então eu quero que você nesta manhã guarde isso no seu coração. E eu queria clamar a sua alma, que você fizesse um compromisso com Deus, fizesse uma oração e dissesse: Senhor, quebra mais a minha crista dura. Senhor, tira de mim a minha dura cerviz. Senhor, e assim como Maria, me ajuda a me quebrantar, a me humilhar e ter, Senhor, uma alma de servo, de serva, e dizer: Senhor, cumpra-se a tua palavra na minha vida. Eu quero ouvir a tua voz. Mas para isso, Senhor, abre os meus ouvidos, abre o meu coração e me ajuda a tremer e a me perturbar todas as vezes que eu ouço a tua voz do céu e a tua palavra pregada ao meu coração. Essa é a hora, meus irmãos, de nós nos perturbarmos. Porque, meus irmãos e irmãs, a hora que vem, e aquela última hora, quando nós, meus irmãos, estaremos diante do juízo de Deus, será muito tarde para se perturbar. Então é melhor nos perturbarmos agora, nos perturbarmos de uma maneira positiva, nos perturbarmos de uma maneira séria. Perturba, Senhor, o meu coração e me ajuda a criar temor pela tua palavra, assim como Maria fez. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E que o anjo do Senhor nessa manhã possa se ausentar da gente e levar a resposta para Deus e dizer: olha, Maria respondeu sim. Olha, o presbítero Joás respondeu sim. Senhor, né? A irmã Ruth respondeu sim. Né? Que o anjo possa se ausentar de nós, ir para Deus e dizer: Senhor, o Neilton disse sim. Que o anjo possa se ausentar da gente e ir para a presença de Deus. Sim, também, minha filha. Olha, ela quer também assim aí. E que, né, o Senhor possa, o anjo do Senhor possa se ausentar e ir para o céu e dizer: olha, o teu servo disse sim para os teus planos, Senhor. Sim para os teus planos. Para finalizar, meus irmãos, eu queria que você aprendesse uma segunda coisa com esse texto. Vamos ler todos juntos? Leamos, aprendamos. Meus amados irmãos, por que nós comemoramos o nascimento de Jesus? É porque Ele está vivo. Por que existe o Natal? Porque todos os anos, milhares e milhões de pessoas se reúnem ao redor do Natal e comemoram o Natal,
e é presente, é festa, é alegria, né? E as famílias se reúnem, e é um momento então de perdoar uns aos outros, de buscar a paz. Por que isso? Por que nós comemoramos o Natal? Por que nós comemoramos o nascimento de Jesus? Nós só podemos comemorar, irmãos, o nascimento de alguém que é vivo e não morto. Se Jesus estivesse morto, nós não comemoraríamos o seu nascimento. Mas como Jesus ressuscitou e está vivo, está sentado no trono de Deus, à destra de Deus o Pai no céu, e Ele está vivo, é por isso que todos os anos nós comemoramos o nascimento de Jesus. Ele não está morto. É por isso que nós não comemoramos o nascimento de Jesus de século em século, milênio em milênio, como o cometa Halley. Daqui a 100 anos ele vai passar de novo. Não. Todos os anos. Porque Jesus está vivo. E Ele vive no nosso coração. E Ele quer viver no coração seu. E Ele quer viver na sua família. E nós devemos aprender a comemorar e exultar no nascimento de Jesus. Esse é o centro desta passagem. Maria não é o centro desta passagem. O anjo não é o centro desta passagem. Quem é o centro? Aquele que é chamado de Jesus, aquele que é grande, aquele que é filho do Altíssimo, aquele que vai reinar para todos sempre sobre Israel, sobre a igreja. Jesus é o centro. Então, por isso, meus irmãos, nós comemoramos o Natal. É Natal para a nossa vida. E nós estamos felizes porque Jesus nasceu um dia, mas não somente nasceu lá, irmãos, em Belém, na Galileia, esquecida, mas também nasceu no nosso coração. E nós vamos agradecer nesse Natal porque Jesus está vivo no nosso coração. Ele é o centro. E nós vamos orar para que Jesus nasça no coração dos nossos filhos, para que nasça no coração das nossas filhas, para que nesse Natal, de maneira espiritual, pelo lavar do Espírito, ele nasça também nos nossos parentes que são ímpios. Jesus é o centro. E ele tem que ser proclamado. E ele tem que ser pregado. Porque o Natal não é do Papai Noel. O Natal é do menino que nasceu na manjedoura. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós esperamos que ele nasça nos corações do nosso cônjuge que não é crente, dos nossos filhos que ainda não entregaram seu coração a Jesus, dos nossos parentes que estão distantes de Jesus, comemoram o Natal, mas não sabem a essência do Natal, que é o nascimento de Cristo. Então o centro do Natal é a anunciação do nascimento de Jesus. E aí, quando nós chegamos no Natal, podemos reunir a família e podemos então nos levantar com a Bíblia e dizer: eu quero dizer hoje que Jesus quer nascer no seu coração. Quem é Jesus? É aquele que salva. Quem é Jesus? Ele é grande. Quem é Jesus? O Filho do Altíssimo. Quem é Jesus? Aquele que quer reinar na sua vida, na sua família, para todos sempre, sempre. Amém. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta manhã. Amém.